Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Apocalipse 18:1. Iluminados com a glória de Deus. No final, a luz prevalecerá sobre as trevas. Esta é a nossa garantia. Olha, chegamos ao final do estudo da lição da Escola Sabatina para esse trimestre. E é uma alegria ter podido estar com você durante esse período. Já estamos aquecendo para a próxima lição do trimestre, que fala do livro de Efésios. Mas eu quero tratar hoje, primeiramente, dessa abordagem final do livro de Apocalipse, que fala de estarmos iluminados com a glória de Deus. Então, seja bem-vindo a mais um estudo. Pegue papel, caneta e anotação e abra seu coração a Deus nesse momento em oração para agradecermos a Deus por esses momentos especiais que tivemos nessas 13 lições. Oremos. Obrigado, Senhor, porque Tu nos concedeu a graça de podermos estudar a lição da Escola Sabatina durante 13 semanas, aprendendo um pouco mais desse tema que fala do grande conflito, mas que fala também da vitória que Cristo quer nos outorgar. Use-me mais uma vez para essa revisão de tema e que cada internauta, cada pessoa que acompanhar, saia fortalecido, inspirado, iluminado, mas sobretudo com a esperança de que do lado de Cristo seremos mais do que vencedores. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Anote um pouquinho aí. Se você marcou o tempo nas lições anteriores, eu falei pouco, então eu tenho um créditozinho com você para falar um pouquinho mais hoje na última lição, tá bom? Mas não vai ser demorado. Vamos ao quebra-gelo. Eu sugiro que você faça o seguinte. Primeiro, lembrando que você não deve fazer. Não tente revisar os 12 temas anteriores. Não faça isso, porque não temos tempo, ok? Mas você pode dar tempo para a sua classe participar, pelo menos 5 a 10 minutos, ouvindo a classe, fazendo essa seguinte questão. Experimente fazer uma declaração sobre o que a lição desse trimestre significou para você. Entendeu? Chegue com um aluno da classe e diga assim, escuta, o que a lição desse trimestre significou para você? Faça uma declaração breve, bem pontual, ok? Comece a lição dessa maneira. Eu acho que é importante chegarmos ao final de um estudo como este, tendo esta compreensão clara sobre esse tema que é muito profundo e que provavelmente não foi totalmente explorado na lição desse trimestre, mas que foi o suficiente para despertar a nossa crença, a nossa fé na palavra de Deus e o nosso preparo para a sua volta. Vamos ao verso para memorizar? Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. A pergunta é, que coisas? E quem é esse anjo? Faça a pergunta para o texto. É sempre bom você perguntar para o texto, porque isso desperta pesquisa. E aí você vai em busca de encontrar na Bíblia a resposta. Então, a pergunta é, depois destas coisas, que coisas? Vi descer do céu outro anjo. Quem é esse anjo? Eu estou deixando aqui, provocando você a pesquisa, tá bom? Dê uma olhada aqui de novo. Logo na primeira lição, na introdução ao estudo do Apocalipse, eu apresentei essa estrutura quiástica, que é do nosso teólogo Ivan Stefanovic. Agora, se você observar essa estrutura, olhe para a tela aí. Você vai observar. Eu não coloquei toda a estrutura porque eu quero centralizar no ponto que eu quero falar. Nós estamos falando do capítulo 18, é onde está o verso para memorizar. O capítulo 18, olha aí, está na parte de linha, nessa parte aí em vermelho. A ira final de Deus. É a perícope do capítulo 15 até o capítulo 18, verso 24, fala da ira final de Deus. E lá em cima, na letra D, a perícope que corresponde a essa estrutura são os capítulos 8, verso 2, até o 9, verso 21, que fala da misericórdia de Deus. Então veja só, depois dessas coisas, que coisas? Olhe na tela aí que eu voltei para o verso áureo. Que coisas? Depois da ação da misericórdia de Deus, vai vir a sua ira. Por isso que o capítulo 18 começa a apontar para o encerramento desse grande conflito.
Nós não estamos falando do ponto central, que é o capítulo 11 ao 13. A letra F, que você está vendo aí na tela, que fala do grande conflito. E no capítulo 12, como vocês devem lembrar, ou se não, busque o vídeo aí no canal, o vídeo da introdução ao tema do Apocalipse, você vai visualizar que o capítulo 12, eu fiz uma amostragem lá, dentro de uma estrutura, apresenta a vitória final de Deus e o seu povo, ok? Mas eu quis apresentar esses dois pontos, a letra D e a D', porque uma apresenta a ira final de Deus e a outra, o que vem antes dessa ira, que é a misericórdia de Deus, ok? Vamos avançar. 6 ideias você vai trabalhar na revisão do tema da lição 13. 6 ideias centrais. Não vá dia por dia, ok? Essas ideias centrais você pode apresentar para a classe e pedir que eles participem, respondendo essas 6 ideias centrais. Primeira, quem terá o seu nome escrito no livro da vida? Na lição de sábado temos a resposta. Os que seguiram a Jesus, guardando os seus mandamentos. Segunda, na perspectiva profética de Daniel 2, como devemos estar? Domingo responde, vigiando e orando. Então descreva essa experiência. O que é vigiar e o que é orar? Discuta isso com a classe. Terceiro ponto, onde a verdade é encontrada? Aí você vai para a lição de segunda, na palavra de Deus e na pessoa de Jesus. Quarto ponto, qual o último sinal que cumprirá a declaração de Mateus 24:14? Vá para a lição de terça-feira. A terra se encherá do conhecimento do Senhor. Isso já estava profetizado em Abacuque 2:14. Interessante você trabalhar isso aqui. Mateus 24:14, esse evangelho do reino será pregado e então virá o fim. E Abacuque já havia predito, isso está na lição de terça-feira, que a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Quinto ponto. Qual é o teor desse conhecimento? Porque no ponto anterior, a terra se encherá do conhecimento do Senhor. E qual é o teor desse conhecimento? E aí você tem que olhar para a cruz. Porque a grande mensagem contida em Apocalipse 14, o evangelho eterno a ser pregado, é de um Cristo que morreu e que ressuscitou. Então eu coloquei esse quadro aí exatamente para ajudar você a afirmar essa crença. A história da cruz apresenta o final da história do grande conflito. De um lado, o que se perdeu porque não aceitou Jesus, e do outro lado, conhecido como Dimas, o bom ladrão, aquele que aceita Jesus. Como termina o grande conflito? Termina com a centralidade na cruz. Em Cristo há salvação, mas não esqueça, uns aceitam e outros não. A grande vitória para os que aceitam é a certeza de que Cristo ressuscitou e venceu sobre a morte. E se ele venceu sobre a morte, nós teremos a vida eterna. A cruz nos livra do poder e do domínio do pecado, mas a ressurreição de Cristo celebra a vida eterna em Cristo Jesus, sem a presença do pecado. Esse é o teor do conhecimento que precisamos ter. Ele é o Criador, mas ele também é o nosso Salvador. Lição de quarta-feira. E a última parte, a sexta, pergunta: qual é a última mensagem? A última mensagem está na lição de quinta-feira. Ele esteve morto, mas ressuscitou e logo voltará. Louvado seja Deus, porque terminamos a lição desse trimestre falando de esperança, de vida eterna e da volta do Senhor Jesus. Ele morreu, isso é a minha chance de sair da Babilônia, de ser vencedor no grande conflito. Esse é o remédio para a minha doença, é a cura para o meu pecado. Ele ressuscitou, isso é a certeza da vida eterna. E ele logo voltará, essa é a nossa maior esperança. Eu finalizo perguntando não sobre o grande conflito, mas a solução central para o grande conflito. A solução central para o grande conflito é entender a mensagem da justificação pela fé que é apresentada em Apocalipse 14. Ok? Ellen White, quando escreve sobre esse assunto, ela diz que a justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E o que isso significa? O que é justificação pela fé? Leia comigo para nós finalizarmos a lição. É a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó
e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. Em outras palavras, é dar glórias a Deus e não a nós. O grande conflito termina com a certeza da vitória de Cristo e do seu povo. O meu apelo a você é que faça parte desse povo de Deus. Conhecendo a Bíblia, estudando a palavra, você entenderá que há um só caminho, uma só verdade que leva somente a uma vida. E essa é a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Olha, na próxima semana já estaremos com essa lição sobre o livro de Efésios. Mas eu ganhei recentemente esse livro de Stefanovic, que trata de forma aprofundada desse tema do Apocalipse. Claro que isso aqui não é um merchan, é um testemunho, ok? Ainda não li o livro, ganhei recentemente, mas eu já destaco, porque eu fui lá no finalzinho do livro para ver como é que o autor termina, porque aquela estrutura quiástica que eu apresentei no início desse estudo do Apocalipse está sendo toda aqui apresentada nesse livro. Eu apresentei direto ao ponto, mas aqui você tem que ir direto ao livro, senão você não entende, ok? Mas eu convidei uma pessoa especial, que fez parte de todas as aberturas da lição da Escola Sabatina nesse trimestre, para fazer a parte final comigo aqui na lição da Escola Sabatina. É a essa pessoa que eu dedico esse programa desse trimestre, em gratidão ao seu ensino, à sua demonstração, à sua educação, que promoveu na minha vida o meu ministério. Eu cresci aprendendo na lição da Escola Sabatina através da minha mãe, a quem devo a Deus a honra de poder agradecer nesse vídeo pela contribuição que ela tem dado ao meu crescimento espiritual. Com ela, as palavras finais dessa série. Que Deus nos abençoe. Aquele que promete vir outra vez e recompensar a cada um segundo suas obras é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 1:8, 21, verso 6. Ele é o A e o Z da história humana. É aquele que conhece o futuro e comanda em última instância o rumo da história. Paulo escreveu aos Filipenses: estou plenamente certo de que aquele que começou boas obras em vós há de completar até ao dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. É por causa dele e por intermédio dele que o futuro está marcado com esperança. Jesus precisa voltar.